Fala galera, estamos aqui em mais um episódio do Acaragel Cast 4.0 e hoje a gente está com um convidado aqui, nota 1000, é o Cauê. Ele vai contar um pouco da vivência dele como desenvolvedor e olhe, desenvolvedor da equipe do Mapi, um aplicativo de mapeamento colaborativo. Ele vai estar explicando um pouco mais, né, a respeito disso. Mas me diga, Cauê, eu vi que sua bio fantástica, velho. 10/10. Me conte um pouco mais de você, quem é o Cauê, do que ele é formado, aonde ele atua, e sonhos, objetivos e até onde, né, você quer chegar e melhor, até onde você quer extrapolar, né? Então me conte mais um pouco sobre você. Okay. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite, por essa entrevista. Contando um pouco sobre minha trajetória, ela não, acho que talvez não é muito linear ou tem um padrão muito comum. Eu fiz minha primeira graduação em sistema de informação, então uma formação mais ligada a TI, desenvolvimento de software mesmo, que é o que eu atuo ainda. Mas depois de formado, depois de alguns anos, eu fiquei com um incômodo de só desenvolver software. Eu queria ampliar um pouco mais, né, a minha visão crítica, né, sobre o mundo. E eu ingressei em Ciências Sociais, lá na USP, onde eu pude ter contato com outras áreas do conhecimento, né, dentro das Ciências Sociais e das Ciências Humanas, que foi muito bom para abrir, né, assim, a visão. E foi dentro dessa graduação que eu tive contato com o CEM, que é o Centro de Estudos da Metrópole, que é sediado na USP, e que eu pude ingressar, né, como bolsa de estreitamento técnico, que é uma bolsa específica, né, concedida pela FAPESP, pela Agência, né, de Fomentar a Pesquisa do Estado de São Paulo, e que eu pude atuar como desenvolvedor de software, mas já carregando um pouco da bagagem das ciências sociais. E dentro do CEM, eu trabalhei dentro da área de transferência de tecnologia, que justamente trabalha, né, no desenvolvimento de software, mas bem pautado sobre as questões do centro, né, de pesquisa, né, então muito pautado sobre as questões de desigualdades e políticas públicas, que me veio também, junto com a professora Mariana Gianotti, que é a coordenadora da área, que faz parte também nesse meio GEL, que era justamente como que a gente trazer todo esse conhecimento que é desenvolvido dentro do CEM, e esse conhecimento tanto tecnológico como, né, de dados e de pesquisas, para dentro das escolas de educação básica, né? Esse foi um incômodo que a gente foi crescendo, né, e se desenvolvendo como projeto mesmo, e a gente chegou nesse aplicativo web, que é o MAP, que através, né, do próprio navegador, a gente disponibiliza uma ferramenta em que os estudantes, né, e os professores da educação básica podem acessar dados geoespaciais, manipular esses dados, né, criando mapas coropléticos e analisar as desigualdades urbanas. E o que a gente está fazendo agora é criar esse módulo de mapeamento colaborativo, né, que não só eles possam analisar, né, os dados, mas também coletar seus próprios dados geoespaciais e registrar isso na ferramenta. Mas eu fiquei curioso, o MAP, ele hoje é desenvolvido 100% por uma equipe brasileira ou tem envolvimento de instituições estrangeiras? Como é que está esse desenvolvimento desse aplicativo? Atualmente a gente trabalha com uma equipe totalmente brasileira, né? A gente tem o Centro de Estudos da Metrópole como a entidade, né, que está incubado esse projeto, mas em parceria com outros órgãos, com outras instituições também brasileiras. Então a gente tem agora uma parceria com o Instituto Iorô, né, que está com a GeoRedos, que a gente está nessa parceria também, com a parceria com Cidade Ativa, que é uma outra organização dentro da cidade de São Paulo que trabalha com a questão da mobilidade também. Então é uma tecnologia que usa muito código livre, né, software livre, mas a equipe é 100% brasileira. Que top, Cauê. Muito bom, man. E muito feliz saber que a gente tem um desenvolvimento desse 100% por uma equipe brasileira, né? Da USP. Então é algo realmente que é muito fantástico. E agora, outro ponto que me chamou bastante a atenção é que você falou sobre a integração, né? De levar esse
esse website, né, do Mapi, para as escolas. Como é que está esse ponto? Vocês já conseguiram fazer um teste piloto em alguma instituição, né, ou estadual ou privada? E como é que foi essa experiência, né, caso já tenha sido implementado? Ótima pergunta. Desde o início, né, do projeto, que a gente tinha como ideia, né, e como princípio que esse software fosse, de fato, produzido com as escolas, né, com os professores principalmente. Mas é também um desafio, porque a gente tem que conseguir estabelecer uma relação de confiança, né, que não é fácil dentro de uma instituição que é a escola, que é muito atacada, né? E então, a princípio, a gente teve algumas dificuldades, mas a gente conseguiu se inserir num primeiro momento em algumas instituições, tanto públicas quanto privadas, de um lugar mais de observação, de entender melhor o cotidiano, né, das escolas e como que a gente poderia inserir essas ferramentas no cotidiano escolar. E depois de ter construído essas ferramentas, a gente conseguiu apresentar ela em algumas oficinas, dentro de eventos, né, da própria USP, que oferece para professores da educação básica. E agora, no primeiro semestre desse ano, a gente conseguiu firmar parcerias, né, com 2 escolas públicas da cidade de São Paulo para fazer o piloto desse módulo colaborativo, né? Então, a gente está nesse processo de fazer... a gente criou protótipos desse módulo colaborativo, então a gente fez algumas oficinas junto com os estudantes, os professores, mapeando o entorno das escolas, questões relevantes, né, do urbano no entorno das escolas. E agora a gente está nesse processo de revisão, né, do software, do aplicativo, para entender o que deu certo, o que não deu tão certo, o que a gente pode melhorar. E agora a gente está avançando, né, nessas parcerias. Felizmente a gente teve um retorno muito positivo, né, dos professores que participaram. A gente teve um engajamento bem positivo também dos estudantes. Então agora a gente está nesse momento de voltar e entender o que aconteceu e agora aperfeiçoar essa ferramenta para que a gente possa ampliar, né, a ferramenta para que seja usada em outros contextos também. Que massa, Cauê. Eu acho que é extremamente importante, né? Quando a gente trabalha isso nas escolas, a gente trabalha isso na base, a gente vai crescer, né? Vai desenvolver uma sociedade que tem aquele senso, né, sobre questão do mapeamento, que tem aquela ideia do papel dela na sociedade, né, como cidadã. Então eu acho isso realmente muito foda, e vocês estarem, né, levando isso, pensando nesse ambiente escolar e pensando na integração com essas escolas, é algo fundamental. E um ponto extremamente importante é que você falou que levou para tantas redes privadas, mas também com as redes estaduais. A gente sabe que tem um déficit muito grande quando a gente olha o cenário de educação estadual, né, pública brasileira. Então, saber que a gente tem iniciativas como essa, trabalhando em instituições públicas, né, escolas públicas, também é um pontapé enorme, né, para a gente justamente estar desenvolvendo uma sociedade mais crítica e que saiba, né, o uso do mapeamento e como ferramentas de mapeamento podem ser essenciais para a gente fazer o levantamento de algum dado estratégico para N fatores, né, que a gente sabe que há essa porta de possibilidades. Então, muito feliz, véio, dessa iniciativa, saber que você está nesse time de desenvolvimento, saber que você, né, estava num curso de sistema de informação, mas se incomodou, falou, pô, não, velho, eu não quero só, né, servir ao sistema, fazer aplicativo e acabou, quero algo mais, quero fazer algo para minha sociedade. Então isso que também acho muito foda. E é isso, velho, agradeço de coração, conhecer um pouco mais do Cauê, conhecer um pouco mais da história dele. E é isso, pessoal. A gente finaliza mais um episódio do Acarajé Cast 4.0 e esse foi o nosso pit stop aqui no State of the Map. Tchau, tchau, pessoal. Siga as nossas redes e se prepare para os próximos EP.